nos dá o seu propósito, diga, sempre vai existir o processo. O processo que faz a gente chegar no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então nós nunca vamos receber nada de Deus sem que primeiro tenha o processo. O propósito muitas vezes é revelado, mas o processo não. O processo faz a gente colocar em Deus a nossa confiança. Porque é só através dessa confiança é que nós vamos ver o processo se realizando na nossa vida. Amém? E Deus trabalha muito com isso, com confiança. E por mais que a gente diga que confia, nós não conquistamos a Deus dizendo, nós conquistamos a Deus agindo com a nossa confiança. Não adianta dizer para Deus, olha, eu confio, quando na verdade eu estou diante do processo, e lá no processo a minha confiança não está colocada em Deus. Amém? E o propósito, bispo? O propósito é tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Por exemplo, está vendo essa cadeira aqui? Imagina que ela seja um trono muito bonito. É que a gente não tem um trono aqui, então vou arrumar essa cadeirinha mesmo. Imagina ela aqui. Imagina um trono, e trono só senta quem? Não entendi. O rei. Quando Deus tem um processo, quando Deus, tem um propósito na nossa vida, Ele sempre vai permitir a gente passar pelo processo. O processo nada mais é que as lutas para a gente chegar no propósito. Por exemplo, tinha um homem na Bíblia que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Mas antes dele passar pelo processo, Deus fez ele sonhar com o propósito. E qual era o propósito, bispo? Ele sonhou que seria quase isso. Governador, já sabe de que eu estou falando? Como é o nome dele? Pronto, o José. Então veja, Deus fez ele sonhar com um propósito, que ele seria grande. Ele não entendeu nada naquele momento. Aquele momento para ele não entendeu, não compreendeu, tanto que ele foi falar para os seus irmãos. Amém? E ele falou, olha, eu vi que vocês se prostravam, sei lá, não entendi muito bem não, mas tudo isso já era um propósito de Deus. E o que é um propósito, bispo? É toda vez que Deus promete, toda vez que Deus faz você sonhar, toda vez que Deus diz para você, olha, você vai alcançar, você vai chegar lá onde você tem que chegar. Isso é o propósito de Deus para a gente. E Deus não trabalha com a gente à toa. Ou seja, diga assim, faz aí só quem está vivo assim. Então diga, se eu estou vivo, tem um propósito. Mas antes do propósito, vou passar pelo processo. Só que o que acontece conosco? Nós queremos chegar no propósito sem passar pelo... Por quê? Porque o processo dói. O processo custa. Você vê o José. O José, ele sonhou e quando ele contou para os irmãos, jogaram ele aonde? No buraco. E ficou lá no fundo da onde? No fundo do poço. Esse está no raso. Agora ele afundou um pouquinho mais. Então, olha lá, quando Deus viu que jogaram José, Deus falou, começou o processo. Só que o que é que Deus precisava em José? Que ele permanecesse confiando em Deus, que o processo não ia impedir ele de chegar no propósito. Então olha aí para quem está do seu lado, não deixa o seu processo te dizer que você não vai chegar no seu propósito, porque o processo
faz parte do seu propósito. Amém? Se você pode estar passando o pior momento da sua, você pode estar passando a pior situação da sua, você pode estar comendo o pão que o diabo amassou, pisou, sentou, você pode estar passando na pior situação da sua vida. Isso não quer dizer que não vai se cumprir na sua vida o propósito de Deus, porque o propósito de Deus só depende de uma coisa, que mesmo no processo, você permaneça confiando e acreditando que Deus vai te levar ao propósito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha Deus, Deus chamou o anjo, vem cá anjo, corre anjo, eu preciso de um anjo de muita fé, sobe aqui anjo. José estava lá no fundo do poço, e Deus estava assim, ó, um anjo, vamos lá anjo, aqui não, senta não, isso aqui não é seu, não, um anjo, tem que ser um anjo voando, um anjo feliz, isso, aí, enquanto, vai anjo, não para não, anjo não pode parar. Enquanto o anjo estava lá, Deus conversando com o anjo, Deus estava lá assim, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Tô vendo. Sabe o que é isso aqui? Ainda não. Isso aqui é um propósito na vida de José. Benção. E o anjo falou, Senhor, mas onde ele está? Senhor, mas onde ele está? Está onde? No buraco. Está lá no buraco? Sim. Ah, mas se ele resistir o processo, vai sentar no propósito. Então, quando menos se espera, José resiste, Deus fala, pode tirar ele de lá. Agora, tira ele de lá. Tira ele desse poço. Tira. E José sai do poço. Quando José pensa que tudo está bem, José vai preso. Diga para quem está do seu lado, não pense que o processo vai te impedir de chegar no propósito. José estava preso. José podia ter desistido? José podia? José podia ter desistido? Mas a Bíblia diz que José insistia em permanecer confiando naquele que tinha entregado para ele o propósito. Ele tinha com Deus uma aliança, um compromisso em dizer, olha, não é isso que eu estou passando que vai tirar a minha vida da confiança que eu tenho no Deus que eu sirvo. Vou permanecer. Estava no buraco, saí do buraco, glória a Deus. Estou na prisão, permaneço confiando em... E o anjo estava lá. E ele está dizendo, ó, vai anjo, é aqui anjo, corre. E o anjo está dizendo, será que vai dar certo isso? E Deus está ali, ó. Só estou esperando. Bispo, não depende de Deus. O propósito de Deus na sua vida é que você sente no trono. Quem está entendendo? O propósito, diga, o propósito de Deus é que eu seja abençoado. Mas depende do meu processo. Chegou a hora, ele falou, tira ele da prisão. Porque está na hora. Aguentou isso, aguentou aquilo, passou por isso, passou por aquilo outro. Anjo, vai lá, porque agora chegou a hora de ele experimentar o propósito. Pega ele traz ele para cá. Porque quando José lá na prisão achou que tudo estava perdido, Deus move lá as mãos, pega José, traz José. E o governador fala, rapaz, não tem gente mais inteligente que esse homem? Hã? É o faraó. O faraó disse, não tem gente mais inteligente que esse homem. Esse homem é que tem que... desvendou o mistério.
Então, peraí, não tem ninguém melhor para sentar no trono do que José. Cumpriu o propósito? Mas diga, propósito não se cumpre sem viver o processo. O processo dele foi fácil ou foi difícil? Foi difícil. O processo, olha o que diz Isaías capítulo 31. Olha o que diz aí, Isaías capítulo 31. Segura aí, José, fica aí. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 31. Eu já quero orar pela sua vida. Vou orar rapidinho hoje por você. Olha aí, Isaías 31, olha o que diz. Ai! Posso ler? Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga, estou chegando lá. Isaías capítulo 31, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Diga assim, Senhor, o Senhor já está falando, mas continua falando comigo nessa noite, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e se ela me abençoa, serei abençoado em nome de Jesus. Olha só, ai do que descem ao Egito em busca de quê? De ajuda, de socorro, e se estribam, ou seja, confiam em cavalos, carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, e nem buscam ao Senhor. Olha o que Deus estava dizendo. Ai! Você sabe quando você usa essa expressão, ai? Em que hora? Mais ou menos nessa hora aqui, ó. Ai! Quem está entendendo? Eu belisquei? Não. É nessa hora, na hora da dor, que a gente usa a expressão. Então Deus está dizendo lá, ó, ai! Ou seja, com dor daqueles que descem no Egito, ou seja, daqueles que vão buscar ajuda, que não está em Deus. Ai! Dos que descem, dos que confiam em carros porque são muitos, em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, e nem buscam ao Senhor. Ou seja, você vê a pessoa colocar a confiança em tudo, coloca a confiança no pé do coelho, no trevo de 4 folhas, no sal grosso, coloca a confiança em tudo, mas não atentam para Deus, não buscam a Deus, não confiam em Deus. Olha, sabe o que está faltando para muita gente sentar na cadeirinha do seu propósito? Está faltando a confiança em Deus, está faltando acreditar em Deus, porque o único que vai atravessar o processo com você é Deus, e se você não confiar nele, você não suporta o processo, porque o processo é doído, o processo machuca, o processo sangra, mas quando você tem a confiança em Deus, você sabe aonde você vai chegar, então você aguenta, você permanece firme, você enxuga as lágrimas, levanta no outro dia e permanece, porque você sabe que vai chegar o momento em que Deus vai falar, chegou a hora de você experimentar o propósito que eu tenho para a sua vida. Isso em todas as áreas da nossa vida. Mas ninguém atravessa processo confiando no homem, confiando no carro, confiando no cavalo, confiando no patrão, confiando no amigo. Nós só conseguimos suportar o processo confiando em Deus. Quem está entendendo? Bispo, qual a garantia que eu tenho que a minha família vai experimentar o propósito? É no processo da conversão da sua família, você permanecer orando por ela, permanecer confiando em Deus, permanecer acreditando em Deus, permanecer com seu coração voltado para... Então daqui uns dias, eu digo daqui uns dias por quê? Porque ninguém sabe qual é o fim do processo, só Deus. Uma coisa nós sabemos, Deus nunca vai permitir que você viva sendo provado
a vida inteira. Porque quando você passa pelo processo, a prova do processo é para que você simplesmente chegue do outro lado e seja servido pelo propósito de Deus na sua vida. Está entendendo? Olha lá. Muitos vivem confiando em quê? Carros, cavaleiros, confiam na força do braço, confiam no seu pensamento. Muitos acham que vão defender a sua vida com a força do braço. E ninguém vence com a força do braço. Até porque tem lutas que nós enfrentamos que você não adianta lutar com a força física. Tem luta que nós enfrentamos que nós só vamos vencer com a luta espiritual. Mas como é que eu vou vencer uma luta espiritual se eu não confio em Deus? Se eu não atento para Deus? Se eu não busco a Deus? Se eu não confio em Deus? Como é que eu vou vencer? É por isso que você vê pessoas que ainda não conseguiram atravessar o seu deserto, ainda não conseguiram atravessar o seu processo, vivem no processo, ou seja, está anos vivendo no processo, não se libertaram do processo. Olha, para você ver, nós estamos na campanha das muralhas de Jericó. Deus queria derrubar aquelas muralhas, Deus queria que o povo entrasse para dentro ou não? Queria, mas tinha um processo. E qual era o processo? Andar, dar a volta, ficar lá e esperar, e aguentar, e ficar calado, e resistir. Ou seja, por que Deus queria que eles ficassem dando voltinha em volta de um monte de muralha? Diga assim, não sei. Para que nós temos que saber isso? Não importa. Para que Deus queria isso? Não interessa. Uma coisa nós precisamos ver, que aqueles que fizeram e obedeceram, viram as muralhas caírem e passaram para o outro lado, do jeito que Deus havia prometido. Você quer atravessar o processo da luta que você passa, do problema que você está enfrentando? Então, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Agarra na mão de Deus, confia em Deus, porque Ele vai te levar lá do outro lado. Você quer sentar na cadeirinha do propósito? Acredita em Deus. Acredita não. Confia em Deus. Cadê o anjo? Vem cá, anjo. Sabe o que é confiar? Vira de costa aí, anjo. Isso. Deita aí para trás. Agora não vai mais voar não. O anjo antes de deitar dá uma olhadinha. Vamos lá. Ó, deita. Isso. Vai deitando, ó. Ó. Sabe o que é confiar? Confiar. Segura. Vamos de novo. Ó, sabe o que é confiar? Ó. Eu já peguei ele porque ele é mais fraquinho, mais leve. Confiar é deixar Deus te sustentar a vida toda. Amém? Confiar quer dizer deixar Deus te sustentar, ó, sem ter medo. Por mais que ele está ali o tempo todo achando, e agora, se o bicho soltar, eu caio. Confia? Mas confiar em Deus é isso aqui, ó. Sabe o que fez Jacó ser abençoado dentro do poço? É que ele não era sustentado pelo poço, ele era sustentado por Deus. Você não pode ser sustentado pelas suas emoções, pelos problemas, pelas lutas que você passa. Você precisa ser sustentado por Deus. Bispo, mas eu estou dentro de um poço. Quem te sustenta, o poço é Deus. Então saiba que isso faz parte do seu processo e que mais cedo ou mais tarde Deus vai tirar você de lá. Quem está entendendo? Quando ele sai do poço, falaram assim, tudo bem, vamos pegar ele, vamos vender ele de escravo. Venderam ele de escravo lá na casa de Potifar. Jacó era uma benção. José, perdão, o que é que o Jacó está fazendo aqui hoje? Né? O José era uma benção, era o melhor funcionário que tinha. O diabo, não se contentando, falou, vou pegar a mocinha aí, vou pegar a mulher do chefe da casa, e a mulher começa em cima do homem.
E ele disse assim: olha, eu não sou sustentado por isso. Sou sustentado por Deus. Mas ninguém está vendo. Mas tem um lá em cima que... Tem um lá em cima que está. É diferente. O homem é que de vez em quando fala: ai, que dor no braço. Toma uma água. O homem é que de vez em quando nos prega susto. O homem é que quando nós colocamos a confiança, às vezes... Mas Deus não. E José disse: eu tenho um propósito. Sabe qual era a chave de José? No buraco ele era abençoado, na prisão ele foi abençoado, lá no meio do faraó ele era abençoado. Nunca foi o lugar, nunca foi o lugar que José estava, sempre foi José, porque José era a bênção. A confiança de José fazia José ser uma bênção. Se você coloca a sua confiança em Deus, você é uma bênção. Podem te colocar no pior lugar, pode te colocar na prisão, na cadeia, pode tentar derrubar o telhado sobre a sua cabeça, mas aonde você vai, não importa o lugar, porque você tem a bênção de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Não desista da luta. Você vê muitos. Olha só como é. Nós começamos a campanha. E campanha é o quê? Campanha é campanha. Campanha é propósito de fé. Mas como a gente avalia o porquê? Por isso que eu digo sempre aqui: cuidado quem senta do seu lado. Porque talvez quem senta do seu lado jamais vai chegar lá no propósito. E cuidado, porque às vezes a pessoa ainda senta do seu lado e não quer que você sente no propósito, porque ela acha que o propósito é dela. Quem está entendendo? Cuidado. Cuidado para quem você conta os seus sonhos, cuidado para quem você fala, porque José na inocência falou para os irmãos: quase não senta. É que a confiança dele em Deus manteve ele forte. Cuidado para quem você conta. Você vê, quando a gente deu a trombeta, todo mundo achou bonitinha a trombeta. Pega a trombeta. Mas só que o problema não é a trombeta. A trombeta é só um ponto de contato. O que diferencia um homem de Deus, o que diferencia alguém que quer sentar, é a luta, é o enfrentamento, é a força que ele coloca, é o coração que ele tem, e ele determina que ele vai chegar lá onde Deus quer, e ninguém para ele, ele acredita, ele confia. Pode passar o que for, a confiança está voltada em Deus. Eu estava lendo a história de um rapaz que, aqueles rapazes que anda sobre aquele cabo de aço, não tem? Já viu? Aquele que põe o pé assim, ó. Como é que chama aquilo? Aquele brista. E ele vai. E chegou uma hora que ele começou assim: segura aí no trono. Ele falou: gente, ó, presta atenção, vou atravessar essa corda aqui. E ele foi. Quando ele chegou lá do outro lado, todo mundo... Agora vou atravessar de volta. E vou atravessar com a vara na mão. Agora vou atravessar. Atravessei com 10 metros, agora vou subir para 25 metros. Com a vara na mão. 25 metros de altura. E com o olho fechado. E o povo só olhando para ver a hora que esse homem ia cair. Tinha um lá que dizia
dizia, eu quero ver agora, para ver o que você vai fazer agora. Agora, vou subir a 50 metros de altura, vou passar cavalo na mão, olho fechado e de monociclo. É monociclo? Aquela bicicletinha de uma roda só? Hã? É monociclo? Então foi. E aí disse, esse homem não cai não, rapaz. E ele disse agora vou passar para 100 metros de altura, no meu monociclo. E eu queria alguém de vocês para vir no meu colo. Tá vendo como o povo só queria ver ele cair? Os aplausos não era para o homem não, os aplausos era para dizer que tu vai cair que hora. E de repente lá embaixo assim, ó, um menininho falou assim, eu vou! Eu! E disseram, fica quieto, rapaz, tu vai cair de lá! E o menininho foi e subiu, e ele pegou o menininho no colo. Preparado? Bora! Ah! Aí perguntaram para o menininho, você não sentiu medo? Nem um pouquinho? Mas nem um pouquinho? E o que te faz sentir medo? É meu pai. O rapaz é meu pai. Ah, então quer dizer que você só vai porque é seu pai, você confia. Quando a gente confia em Deus é assim. Ou seja, nós não temos medo do que possa passar, do que vai acontecer, porque a gente sabe que antes do propósito sempre vai vir um processo. Pode ser doído, pode machucar, pode às vezes fazer a gente chorar, pode fazer às vezes a gente gemer. Mas o que Deus espera é que no meio desse processo a gente não perca a nossa confiança, que diz a palavra, que tem por sua vez grande recompensa para aquele que acredita. Então ele começa a confiar. Todos, você pode pegar a Bíblia, todos os homens que foram abençoados passaram antes pelo processo. Tinha um cego lá, Jesus pegou, falou, quer ser curado? Quero. Então cuspiu no chão e fez lodo. Precisava? Passou terra molhada nos olhos do cego. O homem já era cego. E aí falou ainda para ele, agora, já vou ver já? Não, agora você vai, o propósito está lá no tanque de Siloé. Você vai lavar lá no tanque de Siloé. E lá vai o cego, com o olho cheio de terra. E um monte de gente falando. Mas ele vai, porque ele acreditava que lá onde Deus mandou ele chegar, estava o propósito. Quando ele chega lá, o que é que acontece? Lava os olhos. Aí perguntaram, mas aquele lá é um pecador. Se ele é pecador, não sei que eu era cego, agora estou vendo. Quem está me entendendo? Era assim. Ou seja, Naamã queria ser curado da lepra. Qual era o propósito? O propósito foi que uma menina falou para a mulher de Naamã, vai lá em Israel que lá tem um homem de Deus que vai te ajudar e você vai ser curado. E o Naamã chega lá, o homem não recebe, fala para ele, você quer ser curado? Não sou eu que vou te curar, você só vai mergulhar quantas vezes? 7 era o processo. E ele disse, não, o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar 7 vezes nesse rio sujo aí? Vou nada. Mas ele não queria ser curado. Aí o cara falou para ele, olha rapaz, não, vai, se ele te pedisse isso, pedisse aquilo, você não faria? Vai, obedece, que vai dar certo. Aí ele mergulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7. Senta na cadeira do propósito. Quem está entendendo? Elias falou para Acabe, vai chover. E foi para o monte orar. Chegou lá, falou para o servo dele, vai lá ver se você vê alguma coisa. Correu 1, correu 2, correu 3, correu 4, correu 5, correu 6, correu 7, na 7ª vez. Elias senta na cadeira do propósito. Diga comigo, não tem propósito sem processo.
Agora fala para quem está do seu lado. Está doendo? Está machucando? Faz parte do processo. E ó, cuidado. A gente tem facilidade de quando está passando no processo se vitimar, achar, ó, querer ser consolado. Ninguém consolou José, ninguém foi lá, tadinho do José. Não. Cuidado, porque para a gente sair do processo, basta a confiança em Deus. Bispo, eu estou trabalhando no pior trabalho da minha vida. Não tem problema não, porque já tem um propósito. Tem. Quem tem promessa de Deus aqui? Só deixa eu contar aqui. Só quem tem promessa. Bom, se você tem promessa, quer dizer que você tem propósito. Glória a Deus. Então, para uns, falta pouquíssimo para sentar. E para outros, com Deus quem faz o tempo somos nós. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe que para chegar aqui, basta a gente confiar. Ele está lá. Ó. Tem Maria aqui? Tem? Tem Maria aqui? Não? Tem? João? Tem? Qual o nome? Qual é o seu nome? Wayne? Ó, estou só esperando, anjo. Estou só esperando. Daqui uns dias é a sua vez de sentar aqui. Eu creio em Jesus. Amém? Agora, preste atenção no que o pastor está te ensinando. Eu podia dizer assim, está escrito aqui, você vai sentar aqui, é fácil. Não. Porque não é. Está escrito aqui. Amém? Tem hora que vai acontecer de tudo para você abandonar o processo, para você voltar para trás. Tem dia que o diabo vai fazer de tudo para você não ter vontade nem de vir para a igreja. Tem dia que o diabo vai fazer de tudo para você não orar, vai fazer de tudo para você murmurar, para você reclamar. Mas quando ele fizer de tudo, lembra que todos aqueles que suportaram o processo chegaram no propósito. Agora olha para mim, diga aqui, qual o seu objetivo? Desistir do processo ou chegar no propósito? Quem quer chegar no propósito aqui? Então permaneça confiando em Deus. Amém? E isso, por que nós estamos aqui toda sexta-feira? Por que nós estamos tocando a trombeta? Simples. Bota o diabo para correr. Qual o diabo? Bota a dúvida. Bicho, essa semana a dúvida ficou. Essa semana, olha. E ó, quem é de Deus? Não pensa que você é de Deus, você não sofre inveja, não. Bicho, mas quem é que vai invejar? Eu? Você já viu alguém invejar gente ruim? Não, então faz assim, ó, quem é bom aí? Pronto, você já é vítima de inveja. Amém? A Bíblia diz que Isaac, ele cavava um poço, os inimigos iam lá e tapavam. Só porque tinham inveja dele. Mas não era de Deus? Não importa. Não importa que nós sejamos de Deus. A diferença é que quem é de Deus, por mais que o inimigo vá tapando seus poços, Isaac ia lá, cavava outro. Isaac ia lá, cavava outro. Isaac ia lá, cavava outro. Isaac... Chegou a hora que os inimigos cansaram. Sabe por quê? Porque chegou a hora que Deus falou, agora é a hora dele sentar no trono. E sabe o que aconteceu? Os inimigos vieram e falaram assim, nós queremos fazer um acordo contigo, porque vimos que você é abençoado por Deus. Não adianta. O inimigo pode tapar o seu poço, o inimigo pode tentar parar você, o inimigo pode tentar paralisar a sua vida, mas se você tem promessa de Deus e suporta confiando em Deus o processo, daqui uns dias a tua cadeira está esperando por você. Só que nós é que decidimos aonde nós vamos sentar. Quem entendeu? Fica de pé em nome de Jesus.